Olá, você já acordou com um gosto amargo e pensou o que está acontecendo comigo? Pois é, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E muita calma porque você não está sozinho. Isso afeta milhares de pessoas e é uma das queixas mais comuns aqui no meu consultório. Você sabia que o gosto amargo pode ser um sinal muito importante de alguma alteração aí na sua saúde e que vai muito além de má higiene bucal? Pode estar ligado a refluxo gastroesofágico, alterações hormonais, uso de medicamentos ou até problemas de fígado. E mais, à noite quando a gente dorme, existe uma alteração do fluxo salivar, ou seja, a nossa boca fica mais seca, isso é algo fisiológico, normal, porque ninguém consegue ficar deglutindo à noite. Então, automaticamente, ao fechar os olhos, nossa boca vai ficar mais seca. E isso automaticamente vai favorecer um ambiente bucal para bactérias que gostam de um ambiente com baixo teor de oxigênio, com essa boca mais seca, que a gente chama essas bactérias de bactérias anaeróbias. Automaticamente, a gente tendo um ambiente mais ressecado, tendo um aumento desse tipo de bactérias, a gente vai ter uma predominância de acúmulo ali de sabor lingual, que é aquela massa que fica sobre a nossa língua, principalmente em terço posterior, e também essa alteração de hálito e de sabor ao acordar. Então vamos pensar juntos aqui. O refluxo, por exemplo, refluxo gastroesofágico, laringofaríngeo, eles podem ter uma repercussão na cavidade oral. O que significa isso? Aquele ácido clorídrico lá do estômago, quando ele chega na cavidade oral, ele vai causar uma alteração de paladar, uma alteração de sabor, muitas vezes é um gosto amargo, e também o paciente pode ter um aumento de sabor lingual, aquele biofilme, aquela placa bacteriana lá no fundo da língua. Essa região do fundo da língua, ela é responsável pela percepção do sabor amargo. Assim como vocês podem ver, a gente tem várias regiões da língua que são mais específicas para um determinado tipo de sabor, o azedo, o amargo, o doce, o salgado. Então, essa região do fundo é justamente onde a gente tem a chegada ali do ácido clorídrico num refluxo, é a região que a gente tem maior dificuldade de higienizar a língua, por ser muito atrás, muitos pacientes têm desconfortos para realizar essa higiene, e por isso esse assentamento de sujeira, de restos alimentares, bactérias, células descamadas, aquela saliva mais parada, tudo isso vai estar favorecendo o acúmulo de sabor lingual ou biofilme lingual e automaticamente aumentar a percepção de gosto amargo. Então, para trazer para vocês que o refluxo precisa ser tratado, sim, e também a gente precisa analisar como está a sua saúde salivar, como está o pH, a quantidade, a coloração, a viscosidade da sua saliva, ela é muito espessa, se ela é muito líquida. Tudo isso a gente consegue avaliar numa consulta de investigação do hálito para determinar o que está acontecendo. Eu gostaria de salientar aqui que o refluxo nem sempre é diagnosticado em endoscopia. Eu recebo muitos pacientes que acabaram de fazer um exame de endoscopia e deu tudo normal, não tem nenhum problema ali na endoscopia. Sim, isso pode acontecer, mas não significa que você não tenha refluxo. O refluxo muitas vezes pode ser assintomático, pode acontecer durante o sono e isso não é identificado numa endoscopia. É muito importante avaliar sintomas do paciente, a digestão do paciente ou mesmo se você tem alguma percepção de fato do refluxo mediante a ingesta de algum alimento específico que para você aumenta esse refluxo. Então, o refluxo precisa ser tratado. Em alguns pacientes, eu consigo já melhorar o refluxo com algumas orientações preventivas. Aqueles casos que nós não temos situações graves ali, que precisam de uma intervenção médica para tratamento, mas é importante a gente identificar e tratar sim o refluxo. E lembrando que muitos pacientes também chegam para mim tomando meses, anos às vezes, de prazóis. Todos esses pantoprazol, omeprazol, que muitas vezes são usados em jejum pela manhã para amenizar desconfortos gástricos, quando usados de forma contínua por muito tempo, eles vão ser um prejuízo enorme. Vamos pensar juntos aqui rapidamente. Nosso estômago é ácido e ele precisa dessa acidez para acontecer a digestão.
Quando os pacientes tomam prazóis, eles vão alcalinizar o meio do estômago, ou seja, tornar esse estômago menos ácido, impedindo a ação do ácido clorídrico na digestão. Isso vai lentificar a sua digestão, vai alterar todo esse processo e automaticamente você não está tratando as causas do refluxo, você está remediando sintomas, o que te dá conforto e você acha que você está bem usando o remédio. Mas atenção, se você é um paciente que não só usou o prazol por um período limitado, determinado pelo médico, você está usando aí de forma contínua, consulte um médico e entenda o que causa o teu refluxo e atue no tratamento das causas, ok? Importante, muitas vezes o refluxo ele é causado aí por estresse, ansiedade, por hábitos alimentares ruins, por dormir de barriga cheia, entre vários outros hábitos que o médico precisa te orientar melhor. E eu aqui nas consultas de tratamento também encaminho um documento falando sobre refluxo, mesmo até que o paciente não tenha esse diagnóstico, a gente começa com essa análise mais profunda, entender se você tem um problema e como identificar isso na sua rotina antes que você venha a ter um diagnóstico por endoscopia, que ali é um caso que já está muito mais grave o teu refluxo, aparecendo lesões, úlceras, que vão ser vistas no exame de imagem. Vamos falar um pouquinho da boca seca? Tem gente que sente a boca seca, isso é chamado de xerostomia. Pode sim ter uma alteração de volume de saliva, mas pode sim também ser uma alteração da viscosidade. Às vezes você tem uma saliva muito líquida, muito fluida, que não é retida na tua boca, que não lubrifica a tua mucosa. E isso faz você ter a sensação de boca seca, mesmo tendo um volume adequado de saliva. Às vezes você até bebe uma quantidade legal de água, porém a boca seca persiste. Isso também tem como identificar e tem como tratar. É importante a gente ter um ambiente bucal com saliva. A primeira dica para todas as pessoas que estão aqui é ingerir a quantidade de água adequada. Faça uma conta rápida multiplicando o seu peso por 35 ml de água, né? Então você vai ter aí um resultado da quantidade total de água que você deve ingerir por dia de acordo com o seu peso. Isso é uma forma personalizada de entender o quanto de água você tem que beber ao longo do dia, tá? Beba essa água aos poucos, tenha sempre uma garrafa para fazer a medida e ver qual foi a meta que você chegou naquele dia. Vai progredindo aos poucos e entenda, essa água é vital, ela é importantíssima para o seu organismo. Se você não está bebendo água adequadamente, o seu organismo, as suas células estão sendo hidratadas pela água do seu cocô. Isso mesmo, muitos pacientes são constipados, apresentam um trânsito intestinal muito lento, nem sempre vão todos os dias ao banheiro. E a falta de água é um fator importantíssimo para isso estar acontecendo. Não exclusivo, mas se você começar a beber água, você pode começar a ter uma resposta melhor sobre o teu intestino, sobre a tua digestão. Isso é essencial quando a gente fala em tratamento de mau hálito. O uso de alguns medicamentos, além de levarem à alteração da saliva, aumentar a sua boca seca, eles também podem ser contribuintes para a percepção do gosto amargo. Sim, alguns componentes de algumas fórmulas podem, quando você começa a usar aquilo e percebeu que a partir do uso desse medicamento teve uma alteração de gosto, ele pode estar influenciando, né, saindo na tua saliva e dando aí para você uma alteração de paladar, um gosto ruim alterado. Além disso, problemas hepáticos e digestivos também podem aumentar a boca amarga. Então, investigar a causa, ir atrás de exames que de fato tragam para a gente alterações aí na sua saúde sistêmica. Isso é algo que eu faço também em todas as nossas consultas. Avalio exames de sangue para entender se você está tendo resultados que não são saudáveis. Às vezes você está dentro do parâmetro do laboratório, mas está muito próximo do número baixo ou muito próximo do alto, o que não significa que você está saudável. A gente precisa encontrar dentro dos teus exames os parâmetros ali que não estão identificados como parâmetros de saúde, que é o que eu prezo pelos meus pacientes, que vocês tenham saúde. Isso é essencial para a gente descartar alterações sistêmicas influenciando no gosto amargo, na alteração da saliva, na boca seca e no mau hálito. E a boa notícia é que tem solução.
A gente precisa identificar todas as causas e por isso uma consulta não é rápida quando a gente vai investigar o que está causando a boca amarga em você e automaticamente, eu sei, vem a sensação de que seu hálito está alterado. Sim, e como prometido no início do vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês como saber se seu hálito está alterado quando você sente também a boca amarga. Então, a boca estando amarga, não necessariamente o teu hálito está alterado. Pode sim ser coincidente, pode sim ser causa, porém, em alguns casos, a boca amarga está presente e o mau hálito não está presente. Olha só que interessante. Então, o que eu peço para você fazer? Fique a uma distância de 15 centímetros de outra pessoa e esse teste chama teste organoléptico. Eu realizo aqui na clínica também. Então eu recebo pacientes, eu não tenho com quem fazer esse teste, ou eu tenho vergonha de perguntar. Então você pode vir fazer esse exame na consulta investigativa do hálito, ele está incluso e a gente vai assoprar a essa distância de 15 centímetros do nariz do nosso examinador, que eu chamo de confidente, aquela pessoa que você confia, aquela pessoa de casa, aquela pessoa que você fala sobre esse assunto sem nenhum problema. Se nessa distância a outra pessoa estiver sentindo um odor desagradável, é importante falar isso, desagradável, porque um odor que não é desagradável, ele pode ser considerado normal. A gente chama isso de hálito natural, tá? É um odor que existe pela presença da própria saliva, a gente tem um cheiro, porém ele não é ruim, não é um cheiro que eu faria, tá ruim esse cheiro. O cheiro desagradável, sim, exalado pela boca ou pelo nariz, pode ser considerado um mau hálito. E aí, pelo nariz, basta você fechar a boca, puxar o ar e soltar o ar a essa mesma distância de 15 centímetros e a outra pessoa vai perceber se tem alteração de cheiro do ar exalado pelo seu nariz também. Então são os testes que eu faço aqui, mas você pode fazer em casa, caso você tenha dúvida se a sua boca amarga também está te causando mau hálito. Isso é muito importante para te trazer um pouco de segurança. Não significa que você não precisa ir atrás do tratamento da boca amarga. Você precisa, porque isso é um sintoma importantíssimo de que existe alguma alteração aí na sua saúde. Se você está enfrentando esse gosto amargo, não ignore. É o seu corpo dando sinais importantes e isso precisa ser identificado e tratado. Com certeza, seu bem-estar, a sua liberdade, a sua tranquilidade no dia a dia vai estar presente quando o tratamento for realizado. Isso não tem preço, não é verdade? Eu, como especialista, estou aqui para te ajudar a interpretar o que está acontecendo com você. E se você gostou desse vídeo, dê um like aqui e compartilhe. Se inscreva no canal para mais dicas de saúde que fazem total diferença no seu bem-estar, no seu dia a dia. Até o próximo vídeo.